paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los para abrir na última epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Aí eu peço uma ajuda aos universitários. Qual foi a última epístola que Paulo escreveu? Estamos num culto de aprendizado, né, irmãos? O cara que pediu para avisar os jovens que depois tem o Conexão, pastor. Ah, tá. Sendo lembrado do Conexão pós-culto hoje, tá? Isso, né? Todos os jovens. Então, apesar de nós termos Filemão, né, como a última colocada aqui no Novo Testamento, a última epístola escrita por Paulo foi 2 Timóteo. E depois de 2 Timóteo nós temos Tito e temos Filemão, mas ela não está em ordem cronológica. Então, a última epístola escrita por Paulo foi 2 Timóteo. Tá? Quantas epístolas Paulo escreveu? 13. Não sei se alguém riu do número, não, mas é número 13, viu, irmãos? 12 mais 1. Glória a Deus. Pois bem, então nós vamos ler aqui no capítulo 3. Eu vou pedir para que vamos acompanhar no telão, né, irmãos? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em algumas versões diz assim, difíceis. Tempos difíceis. Porque haverá homens, o quê? Amantes de si mesmo, que é o mesmo que egoístas, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Amém? Diga para quem está ao seu lado, diga assim, Deus vai falar conosco esta noite. Assente-se glorificando ao nome do Senhor. Então, se Deus falar aí, receba, viu, irmão, a palavra do Senhor esta noite, porque nós estamos, de fato, vivendo esses dias trabalhosos. Trabalhosos não no sentido de ter que trabalhar, não é esse o sentido, né? É trabalhosos no sentido de difíceis, dias difíceis. E eu não sei se é só eu que estou achando isso, irmão, porque os dias estão difíceis, muito difíceis. Não sei se mais alguém concorda comigo que os dias estão difíceis. Tem uma boa parte que concorda. Então, esta palavra que o apóstolo Paulo escreveu, estas palavras já estavam acontecendo nos dias dele. Porque essa última epístola de Paulo a Timóteo, ela foi escrita por volta do ano 64 a 65 depois de Cristo. O ano 64, 65, Paulo estava preso em Roma. Então ele escreve esta carta já prevendo coisas que aconteceriam nos últimos dias, só que já estava acontecendo nos dias em que ele escreveu esta epístola. Para a gente entender bem o assunto, é preciso se localizar geograficamente, para a gente entender o contexto histórico do que Paulo está falando aqui. O local é Roma. Naquela época, Roma já tinha mais de 1 milhão de habitantes. Era uma das maiores cidades do mundo da época. Então, Paulo estava preso e Roma, os irmãos conhecem a história, ela foi incendiada
criminosamente ela foi incendiada. Alguém incendiou Roma no dia 18 de julho de 64. Roma foi incendiada. Mas não descobriu quem foi que colocou o fogo. E esse fogo se estendeu por 7 dias, a ponto de 70% da cidade de Roma foi destruída. Então, um percentual muito alto, né, irmãos? Uma cidade perder 70% no incêndio é um percentual muito alto. Então, não apareceu o causador do incêndio, mas alguém tinha que levar a culpa. Quem será que levou a culpa? Os cristãos. Quem colocou a culpa nos cristãos? Nero, o imperador Nero, malvado que era, cruel que era. Ele tinha que arrumar um bode expiatório. Ele tinha que arrumar alguém para colocar a culpa. Então ele disse assim: os cristãos são os culpados. Os cristãos causaram incêndio em Roma. Os cristãos vão pagar por isso. Irmãos, começou uma severa perseguição aos cristãos como nunca tinha havido antes. Eles pegavam todos aqueles que identificavam-se como cristãos e amarravam numa cruz, pregavam numa cruz e incendiavam. Tanta foi a morte de tantos cristãos que diz a história que já não havia mais madeira em Roma para fazer cruz. Imagina os senhores, irmãos. Não havia madeira na cidade de Roma, uma grande cidade. E aí então eles usaram outro método, que foi amarrar os crentes nos postes. E colocavam uma espécie de uma resina, que é como um piche, jogava sobre os cristãos, incendiava os cristãos, para que eles iluminassem as ruas de Roma, as praças e os jardins de Roma. Os cristãos eram fogueiras, eram queimados vivos. Foi assim que Nero determinou, culpando os cristãos, dizendo que eles tinham colocado fogo na cidade de Roma. E quem que era o líder dos cristãos naquela época? Quem era o líder? Era o apóstolo Paulo. Ele era o líder dos cristãos naquela época. Então, sendo ele o líder, eles vão buscar o cabeça. O alvo principal tornou-se o apóstolo Paulo. Eles queriam buscar Paulo de todo jeito. Procuraram, caçaram, e até que o prenderam. E quando prenderam Paulo, o jogaram numa masmorra. Os irmãos sabem o que é uma masmorra? É o pior tipo de prisão que existe. É um ambiente fétido, escuro, cheio de ratos, cheio de baratas, insetos de toda espécie tem numa masmorra. E lá estava Paulo, jogado naquele ambiente, naquele local contaminado, onde diz a história que as pessoas saíam de lá ou leprosas, ou saíam para se tornar mártir. E Paulo estava nessa masmorra. Segundo os historiadores, esta foi a última prisão do apóstolo Paulo, porque ele foi preso por várias vezes, mas esta foi a última, de onde ele sai para então tornar-se um mártir do cristianismo. E aqui nós temos no capítulo 2, se puder pôr para nós lá no capítulo 2, versículo 9, essa prisão desumana que Paulo estava sofrendo. Ele relata aqui dizendo assim, pelo que sofro trabalhos e até prisões. Então não foi uma só prisão, foram várias prisões. Como um malfeitor. Paulo não era malfeitor como cristão, mas ele estava sofrendo como um malfeitor. Mas ele afirma ali, mas a palavra de Deus não está presa. E ele estava escrevendo a sua segunda epístola ao jovem pastor Timóteo. Percebam aqui, irmãos, que Paulo está afirmando que ele foi preso ali em Roma, sob a acusação de ser um criminoso, um malfeitor, conforme está ali.
que Paulo está dizendo? Ele foi acusado de ser o líder dos incendiários. A culpa recaiu sobre Paulo. Paulo, sendo o líder dos cristãos, ele é o que encabeçou esse incêndio na cidade de Roma. Então nota aqui, irmãos, que lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele foi condenado. Paulo foi condenado. Foi preso, condenado, tornou-se réu. Marcaram a primeira audiência, está lá, ó. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Marcaram a primeira audiência. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Ele foi acusado de ser o líder dos incendiários. Tornou-se réu. Marcaram a primeira audiência para ele chamar as testemunhas, para que o defendesse daquela acusação. Mas as testemunhas não compareceram com medo de retaliações, com medo de ser punidos, porque a opressão era desumana, era cruel. Quem fosse defender Paulo, por exemplo, poderia morrer numa cruz, queimado. Então quem é que aceitaria o desafio para ser testemunha de Paulo? Então eles não compareceram, ninguém compareceu lá. Paulo está dizendo, ó, todos me abandonaram, todos me desampararam, todos da Ásia. E a gente vai ler lá no capítulo 1 e o versículo 15, confirmando isto. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Um nome estranho, né, irmãos? Eu não conheço ninguém com esse nome aí. Alguém conhece? Ninguém quis colocar esses nomes nos filhos, né, irmão? É outro nome que ninguém coloca em filho, é Malaquias. Tem algum Malaquias aí? Não tem. Não sei por que não gosta de colocar o nome de filho em Malaquias. Mas ali estão dois nomes, Fígelo e Hermógenes. Então Paulo está mencionando eles e pede que não seja imputada essa culpa sobre eles, porque eles conheciam Paulo, eles sabiam da inocência de Paulo. E por que não compareceram? Porque eles estavam temendo retaliações. Então essas pessoas conheciam a integridade, conheciam quem era Paulo, mas acabaram se acovardando. Aliás, não só estes, como o próprio Timóteo. Diz aqui o texto, no capítulo 1 e versículo 8, que o próprio Timóteo, que era seu filho na fé, por isso que Timóteo é chamado de um jovem pastor, filho de Paulo na fé, que inclusive foi o destinatário dessa carta, estava com vergonha das algemas de Paulo. Já pensou isso? Está ali o texto, ó. E Paulo agora escreve na carta advertindo o jovem pastor Timóteo: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. E aí Paulo fala dele agora: nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então o próprio Timóteo abandonou Paulo. Imagina que situação, né, irmãos? Então, quando Paulo está escrevendo a sua epístola, a sua segunda epístola a Timóteo, ele já está praticamente no corredor da morte, já foi sentenciado à morte dele. Então ele está aqui escrevendo, já o dia da sua execução já estava marcado, e ele então está escrevendo essa carta. Ele faz uma declaração importante, eu gostaria que colocasse lá no capítulo 4, versículos 6 a 8, as últimas palavras de Paulo foram estas. As últimas palavras: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda de Jesus e estão esperando esse dia? Estas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. E então Paulo foi executado. Os irmãos sabem como foi a morte de Paulo?
apesar de não estar no relato bíblico, foi decapitado. Foi decapitado. Cortaram-lhe a sua cabeça por ordem do imperador Nero. E como é que nós sabemos isso? Está nos anais da história. Nós temos pais da igreja como Clemente de Roma, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, afirmam que Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero. Então vamos agora, analisando o contexto de que Paulo escreveu esta epístola, agora vamos nos reportar para o capítulo 3, que é a leitura a qual nós lemos aqui esta noite. Paulo aqui está fazendo um diagnóstico dos seus dias. Então, isso que ele está falando já estava acontecendo nos dias dele. Mas ele está fazendo um diagnóstico não só para os dias dele, como também para os últimos dias. Ele diz assim, inicia dizendo: sabe, porém, isto. O que Paulo está dizendo? Você precisa saber isto. Porque tem gente, irmão, que parece que não se preocupa em saber. O céu pode estar caindo sobre a cabeça dele, mas ele não se preocupa em saber. A terra pode estar se abrindo e ele se afundando, mas ele não procura saber. Você está a par do contexto do que está acontecendo no mundo hoje, irmão? Talvez nem todos aqui saibam, mas eu creio que sim, espero que sim. O mundo hoje está um barril de pólvora, a ponto de explodir a qualquer momento. Mas enquanto isso a igreja vai dizendo: ora vem Senhor Jesus. Eu estou sentindo, irmãos, que nós estamos vivendo as últimas horas da igreja aqui na terra. Ora vem Senhor Jesus. Então Paulo diz: sabe, porém, isto. Vocês precisam saber, vocês não podem estar desatentos. Vocês não podem estar desligados do que está acontecendo no mundo à sua volta. É isto que Paulo está dizendo. Porque tem gente, irmão, que vive tão desligado com a vida, mais ou menos como a música daquele cantor famoso lá de fora: deixa a vida me levar, vida leva eu. Vou parar, senão vou acabar cantando aqui, né? Deus o livre guarde. Isso porque eu sou um excelente cantor. A irmã Cidi perguntou para mim: pastor, o senhor canta? Eu disse: irmão, cantei uns tempo atrás, mas eu começo a cantar, o povo começa assim, dar risada, sabe? Começa a manifestar um espírito de risada no meio do povo. Eu não entendi o que era isso, eu parei de cantar. Mas assim, irmãos, cantar é muito bom, né? Temos muitos cantores aqui na igreja, que é um celeiro de cantores. Glória a Deus por isso. Agora percebam, tem gente que deixa a vida me levar, a vida leva eu, não se preocupa com nada. E Paulo está dizendo: você precisa saber isto. E eu estou sendo um porta-voz de Deus aqui esta noite. Você precisa saber o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tudo que Paulo relacionou ali está acontecendo em nossos dias. Sabe, porém, isto. Porque tem gente que não consegue enxergar o que é que está por trás disso, irmãos. O que é que está por trás de tudo isso que está acontecendo no mundo hoje? É o espírito do anticristo se preparando para se manifestar. Tem muita gente que não sabe disso, olha para o governo, só olha para os políticos, mas por trás disso tudo é o anticristo que está prestes a se manifestar. Mas eu glorifico a Deus porque a igreja vai ser arrebatada, e eu nem quero conhecer o anticristo, mas eu quero conhecer o meu Cristo, o Cristo verdadeiro desta igreja. Você pode dar uma glória mais forte para Ele esta noite, irmão? Porque Ele merece o melhor. Eu creio que Jesus vai vir logo aí nos buscar, viu, irmãos? Então Paulo está trazendo esse alerta a Timóteo. Sabe isso, Timóteo? Você precisa entender essas coisas. Você precisa fazer uma leitura do seu tempo. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo continua: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Para a gente entender o que se refere a esses últimos dias, irmãos, não é só agora, na nossa época, viu? Não é de 100 anos para cá, 50 anos para cá, não. Os últimos dias, de acordo com a interpretação bíblica, começou quando Jesus veio, a sua primeira vinda no nascimento. Quando Jesus veio, começou-se os últimos dias. E vai estender-se até a sua segunda vinda.
que é o período chamado dispensação da graça. Graças a Deus que é a dispensação da graça, porque os dias são difíceis, irmãos. Se não fosse a dispensação da graça, ninguém se salvaria. Então, últimos dias ou últimos tempos é um período que se refere desde o nascimento de Cristo e vai até a sua volta. Então é um período muito longo e nós estamos dentro desse tempo. E na minha cronologia, aqui no meu pensamento, eu estou crendo que já estamos vivendo as últimas horas da igreja aqui na terra. Nós só não podemos marcar dia nem hora, porque a Bíblia não dá esse direito para nós. Quem assim o fez foi chamado de falso profeta ou falsa profetisa, mas a Bíblia diz: esteja atento, vigia, porque a hora em que não penseis, o Filho do Homem há de vir. Já pensou se for essa noite a volta de Jesus? Pergunta para quem está do seu lado: se for hoje, você vai subir ou vai ficar? Meu Deus, que pergunta difícil. Irmão, fale a verdade. Se for hoje a volta de Jesus, você vai subir ou você vai ficar? Oh, aleluia, aleluia. Antigamente tinha uns pregadores que gostavam de fazer umas pegadinhas, né? Quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? Aí os irmãos levantavam a mão, né? E diziam assim: vai ficar feliz? Não, irmão, vai subir feliz, né? Mas essas pegadinhas não faz mais não, porque é antiético, né? Mas assim, irmão, nós estamos prontos para a volta de Jesus. Nós estamos prontos para a volta de Jesus. Ah, que se fosse esta noite a vinda do grande Deus, o nosso Rei. Aleluia. Porque tem gente que está pedindo um tempo, né? Dá um tempo aí, Senhor, deixa eu casar primeiro. Deixa eu casar primeiro, Senhor, porque o jovem não sabe o que é. Deixa eu casar primeiro, Jesus. Tem outros, dá um tempo aí, Senhor. Ó, irmão, o tempo já foi dado. Tem que casar com Jesus, né? O noivo vem aí. Ora vem, Senhor Jesus. Então vocês entenderam o que é esses últimos tempos aí, né, irmãos? É o período da dispensação da graça. Mas a palavra difícil aqui é impressionante, irmão. A palavra difícil aqui no grego é a mesma palavra que aparece quando aqueles dois endemoniados gadarenos foi ao encontro de Jesus. Eu até gostaria que colocasse lá em Mateus 8:28. Em todo o Novo Testamento, apenas nesses dois versículos aparece essa palavra com esse sentido aí, irmãos. Ó, quando ele chegou ao outro lado, a região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos, e a palavra violentos ali no grego é a mesma que aparece aqui quando Paulo escreve tempos difíceis, tempos trabalhosos. É a mesma palavra que interpreta dias violentos, dias furiosos. Ninguém podia passar por aquele caminho, porque aqueles dois endemoniados eram violentos, eram agressivos, eram pessoas possuídas por legiões de demônios. E é interessante que Paulo vai usar a mesma expressão grega. Então o que Paulo está retratando para nós é que estes últimos dias serão tão violentos que vai ser meio que dominado por uma força maligna. É isso que Paulo está dizendo, dias difíceis, dias trabalhosos. Há uma ação maligna por trás desses dias em que nós estamos vivendo. Não é uma coisa normal que está acontecendo aí, irmão. Você acha que é normal o que está acontecendo no mundo hoje? Não é normal, é anormal. Isso está sinalizando que o ponteiro do relógio de Deus está quase chegando à meia-noite espiritual. Diga comigo: ora vem, Senhor Jesus. Oh, irmão, eu estou sendo despertado por Deus aqui esta noite. Então Paulo está dizendo que os últimos dias serão violentos, serão furiosos, como uma tempestade que vem sobre uma cidade, como um tornado que vem sobre uma cidade, como um furacão que vem sobre a cidade, de forma avassaladora, destruidora, vem e destrói tudo, jogando tudo por terra.
E não é o que está acontecendo hoje, irmão? Esse sistema que está aí, está tentando derrubar os pilares da sociedade, está tentando destruir a família. Irmão, essa inversão de valores que existem hoje é uma ação maligna que está vindo sobre o mundo para tentar derrubar, destruir o alicerce da sociedade, que é a família. Deus fez a coisa certa e o diabo vai lá e inverte. Deus fez o homem para casar com a mulher, e aí vem o diabo e faz o homem casar com o homem, e faz a mulher casar com a mulher. Ei, o sangue de Jesus tem poder. É uma inversão de valores, é uma influência maligna que está por trás desse sistema, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Está vindo um vendaval por trás desse sistema, uma ação violenta, uma ação maligna, que está destruindo os valores da família, impondo o terror da violência nas ruas. Dias difíceis. Hoje você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, não sabe se volta, não sabe se não vai ser assaltado na rua, na estrada, no trabalho, porque a insegurança está tão grande. Graças a Deus que nós aqui ainda estamos numa calmaria, né, irmãos? Marechal Cândido Rondon está debaixo da proteção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus guarde você e a sua família, que Deus guarde você e a sua casa, que você preserve a tua fidelidade em Deus. Aleluia. Então esse diagnóstico que Paulo está apresentando para nós aqui neste relatório é um diagnóstico sombrio desses dias difíceis. Eu vou resumir aqui, irmão, porque não vai dar tempo para falar palavra por palavra, mas eu vou traçar aqui pelo menos 3 linhas mestras para generalizar o que está ocorrendo aí no que Paulo faz a menção dessas palavras. Eu vou começar aqui pela palavra egoísta, né? Pois os homens serão egoístas. Ali a versão que a irmã colocou é amantes de si mesmo. O que é amantes de si mesmo? É egoísta. É aquela pessoa que se ama tanto, mas se ama tanto que não sobra amor para o próximo. A gente tem que se amar sim, irmão, mas tudo que é demasiado também não presta. Porque tem gente que é só aqui, né? Beijinho no ombro, só no ombro dele, né? E não sobra amor mais para amar o próximo. É amante de si mesmo. É egoísta. Então aqui está a primeira linha mestra que Paulo está apresentando, porque o mundo hoje, irmão, está assim, o mundo está de cabeça para baixo, né? E de pernas para o ar. Está invertido, o mundo está assim hoje. Se você quiser ver um raio-x do mundo hoje, imagina uma pessoa de cabeça para baixo, plantando bananeira. Está assim o mundo hoje, cabeça para baixo e pernas para o ar. Está desse jeito, onde querem aprovar o erro. Hoje, irmão, quem é aplaudido é quem comete o erro. Hoje, quem é honesto é discriminado. É assim ou não é? Quem comete o erro é aplaudido hoje. Parece que quem rouba, quem maltrata, quem ofende tem mais honra do que quem leva a vida na honestidade. Mas é porque o mundo está de cabeça para baixo. Há uma inversão de valores. O mundo está aplaudindo o erro, está escarnecendo do que é certo. Irmão, estão celebrando a morte em vez de celebrar a vida. Querem a todo custo aprovar o aborto. É celebração da morte, mas nós temos que celebrar a vida, porque a vida é um dom de Deus. Celebra a vida comigo aqui essa noite, irmão. A vida que Deus te deu, da sua família, do seu irmão, da sua casa. Obrigado, Senhor, pela vida. Mas tem gente que está celebrando a morte. A família hoje tornou-se alvo da destruição desta sociedade corrompida, desta sociedade maligna, dominada por este mal. A sexualidade é banalizada, é animalizada, e acham que isso é um comportamento social correto, certo. Irmão, por que o mundo está assim? Porque o amor foi colocado às avessas. Jesus não disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, vai se esfriar? É assim que Jesus disse, é o amor pelas coisas de Deus e amor pelo próximo também. E é o que está acontecendo, o amor foi colocado às avessas.
Então Paulo está dizendo, os homens serão egoístas. Essa palavra no grego é philoutos, egoísta, né? No grego filó vem de amor, filia, e autós é você mesmo. Então é amor a você mesmo, é amante de si mesmo. Esse é o grande problema da sociedade hoje, irmão. Esse é o grande problema da sociedade. Ele ama demais a ele próprio em detrimento do amor ao próximo. Não sobra amor para amar ao próximo, tá? O amor verdadeiro, o amor que Jesus está ensinando aqui, ele não é egocentralizado. Ele é outrocentralizado. Jesus nos ensinou lá no mandamento maior que você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Uma vez você só ama a ti mesmo, mas não consegue amar ao próximo. Então tem que haver essa reciprocidade. Então Paulo está dizendo, o povo, os homens serão egoístas. Porque o amor verdadeiro não é egoísta, ele é altruísta. Quando você se ama, você tem amor para amar o seu irmão, aleluia, e dá para amar até o inimigo, viu, irmão? Até o inimigo, oh, aleluia. Pensa que é fácil ser cristão de verdade? Não, não é fácil, mas é glorioso quando nós cumprimos o mandamento de Jesus Cristo. Então a sociedade está corrompida, a sociedade está dominada pelo maligno, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está governado por esses dias furiosos que nós estamos vendo aí. Cada um pensa em si, cuida de si, não se importa com o próximo, pelo contrário, acaba explorando o próximo e ainda agredindo o próximo. Aí Jesus vai esclarecer para nós um assunto muito importante aqui, que é a parábola do bom samaritano. Acho que todo mundo conhece que é a parábola do bom samaritano. Quem conhece aqui? Está lá em Lucas, no capítulo de número 10, a partir do 25. Eu não vou ler o texto por questão de tempo, mas ali, assim, resumidamente, irmão, ia descendo um homem de Jericó para Jerusalém. Um homem, a Bíblia não diz o nome dele. Ia descendo e ele foi assaltado. Caiu nas mãos dos salteadores. Levaram tudo que ele tinha, machucaram ele, bateram nele, deixaram ele sangrando na beira da estrada. Aí passa um sujeito lá. Quem passa primeiro? O sacerdote. Aquele que representava Deus, aquele que representava a lei. Passa a ver aquele homem caído, machucado, ferido, dá uma olhada, ó, e passa de largo. Não para socorrer. Ali atrás vem um outro. Quem é que vem logo? O levita, que também representava a lei, o louvor, a adoração a Deus. Vê aquele homem caído e não faz nada por ele. Passa de largo, conforme disse aqui. Por que isso acontece? E hoje acontece isso também, irmãos. Esses dias eu estava vendo um videozinho lá que mandaram para mim, de uma pessoa precisando de um socorro, e as pessoas passavam por perto, e só olhavam, mas ninguém parava para socorrer. Ninguém parava para perguntar, você precisa de ajuda? Passou acho que umas 30 pessoas, passou ali, depois até que no final apareceu alguém para socorrer. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos, que se tiver alguém morrendo ao lado, não digo nós aqui, porque nós aprendemos o certo, a palavra de Deus, mas a sociedade de forma geral, se vier alguém morrendo ao lado, vai passar de largo e não vai socorrer, porque cada um pensa em si mesmo, pensa no seu conforto. Por que é que eu vou me envolver numa questão alheia? Não, está muito boa a minha vida, não vou arrumar problema para a minha cabeça. Cada um está pensando em si, cada um por si, e Deus para todos. É desta maneira que nós vivemos numa sociedade que muitas vezes está seguindo a linha dos salteadores. Qual que é a linha de interpretação dos salteadores? O que é meu, e o que é seu, vai ser meu também. Mas tem outros que seguem a linha de interpretação do sacerdote e do levita. O que é meu, o que é seu. Cada um fica no seu quadrado, cada um cuida da sua vida. E não é esse o evangelho que Jesus ensinou, irmão. Vai ter momento que a gente vai ter que pegar a cruz do irmão e ajudar ele a carregar. Vai ter momento que você vai ter que chorar com alguém, vai ter que colocar o seu ombro amigo e dizer, estou aqui para te ajudar, custa o que custar, eu vou te ajudar. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas de repente passa quem? Um samaritano. O menos improvável, porque samaritano era inimigo de judeu, o que estava caído lá era um judeu.
Não podia nem parar, porque era inimigo. Mas ele parou, olhou, analisou a situação, viu que o homem estava ferido, sangrando, machucado, jogou vinho, jogou óleo, fez um tratamento ali, fechou aquela ferida, colocou na sua cavalgadura e levou para o hotel. Pagou lá o que tinha que ser pago, disse só, se tiver mais alguma despesa, quando eu voltar eu vou pagar o resto. Este foi chamado de o próximo, o verdadeiro próximo. Mas hoje a sociedade não quer saber disso, né, irmão? A sociedade está vivendo de uma forma muito egoísta, cada um para si e Deus para todos. Mas que nesta noite essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que nós possamos assumir a postura de um verdadeiro cidadão do reino dos céus, de um verdadeiro cristão, que não apenas fala, mas também faz aquilo que deve ser feito de acordo com a palavra do Senhor. E aí Paulo fala ainda mais, uma segunda linha agora, mestra, é avarentos, está no versículo 2 ainda, porque os homens serão avarentos. E essa palavra avarento no grego é filarguros. O que é filarguros? Avarento é amante da prata, amante do dinheiro. E aqui está um grande problema do ser humano, o problema do dinheiro. Não é o dinheiro, viu, irmão? O dinheiro em si não faz mal para ninguém. É o lugar que ele ocupa no seu coração. Porque para alguns o dinheiro tornou-se um Deus, tornou-se um mamon. Qual é o lugar que o dinheiro ocupa no seu coração? Porque tem gente que acha que dinheiro é tudo, né, irmão? Você acha que no céu vai entrar dinheiro? O que você ganhar aqui você vai levar para o céu? Não. O que você vai levar para o céu são as suas boas obras. Quando você ajuda alguém, quando você investe na obra de Deus, quando você trabalha para Deus, aí sim as boas obras te acompanharão até os céus. Mas o problema de muita gente é o amor à prata, amor ao dinheiro, porque o dinheiro é a mola mestra desta sociedade corrompida, onde as pessoas estão adorando ao dinheiro como um Deus. Irmãos, tem gente que por dinheiro mata, tem gente que por dinheiro morre, tem casal que separa por causa de dinheiro, tem gente que se corrompe por dinheiro, deixa ser corrompido por dinheiro, tem gente que até vende a alma por diabo por dinheiro, mas que Deus repreenda esse mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é a avareza que Paulo está dizendo, nos últimos dias os homens serão avarentos. Não é errado você ter dinheiro, ganhar dinheiro de forma honesta, justa. O que a Bíblia está condenando aqui em 1 Timóteo 6:10 é o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha o que diz o texto: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida, viu, irmãos? Glória a Deus. Que Deus esteja entronizado no melhor lugar do nosso coração. Porque hoje, irmãos, as pessoas estão invertendo as coisas. Pela Bíblia, nós devemos adorar a Deus, amar ao próximo e usar as coisas. Mas a inversão está tão grande que hoje as pessoas amam as coisas, usam as pessoas e se esquecem de Deus. Essa é a realidade dos últimos dias. Mas finalmente aqui, irmão, porque o horário já pede para parar, eu vou passar um último diagnóstico que está no versículo 4, Paulo dizendo que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E essa palavra aqui, irmão, essa palavra aqui é filomenos no grego. É a pessoa que vai amar mais o prazer do que amar a Deus. E tem muita gente que ama mais os prazeres do que ama a Deus. E Paulo está dizendo, é um dos diagnósticos, um dos males desta geração. Nós estamos vivendo uma geração hedonista, amantes dos prazeres. A sociedade hoje, irmão, quer sexo livre. Não espera casar primeiro para ter sexo. Quer ter sexo antes de casar. Sexo livre. É isso que está pregoando hoje a sociedade. Quer a liberação das drogas sem criminalizá-la.
quer a aprovação do aborto a todo custo, quer a aprovação da ideologia de gênero a todo custo. As pessoas estão aprovando aquilo que vai contra a ética, a moral, os bons costumes, a cultura judaico-cristã, que serviu de pilar central da sociedade. Tudo que é bom, bíblico, hoje a sociedade está rejeitando. Parece que estão aplaudindo aquilo que é errado e desfazendo daquilo que é certo. Então as pessoas querem satisfazer a sua própria carne. São mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então essa filosofia, irmão, tão popular no primeiro século, chamada hedonismo, que foi patrocinada pela ideia do comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, vamos curtir a vida, gente. A vida é para ser curtida. O que é bonito é para se mostrar. É o hedonismo que está pregando isso aí. Aí homens e mulheres mostrando as partes íntimas por aí, na sensualidade, na lascívia, na concupiscência da carne. E Paulo está condenando aqui, porque esse hedonismo que foi tão forte no primeiro século, continua ainda, porque os homens são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Porque para essa gente aí, irmão, não tem amanhã, viu? Vamos curtir a vida. Não tem amanhã, não tem julgamento, para esse povo não tem juízo final. Para esse povo não tem céu e não tem inferno, porque a vida é aqui e agora. Então vamos beber todas as taças dos prazeres. É assim que está vivendo a sociedade nos dias de hoje. Então Paulo está dizendo assim: os últimos dias serão dias difíceis. Dias difíceis. Que Deus guarde a igreja nesses dias, irmãos. A minha oração tem sido assim: Senhor, livra a tua igreja do dia mau. Do dia mau. O dia da adversidade. Tenho orado constantemente pela igreja. Vamos estar em pé nesse momento, meus irmãos. Esta é a razão porque os homens amam a si mesmos e não amam o seu próximo. Porque os homens amam o dinheiro e não a Deus. Porque as pessoas amam mais os prazeres do que a Deus. É a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Eu pergunto para os irmãos: nós podemos reagir a isso ou não, irmãos? Ou vamos ouvir tudo caladinho, concordar com tudo que o mundo está fazendo? Não, vamos deixar, irmão. Vamos deixar que o mundo entre de assalto para dentro da igreja, não tem problema. Não, não é assim que o Evangelho de Cristo ensina. Nós temos que reagir a toda e qualquer forma de mundanismo, de pecado. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vamos reagir a isto como voltarmos para Deus. Eu vou dizer aqui em alto e bom som: a igreja precisa voltar para Deus. Tem dias que nós estamos fazendo o apelo aqui para alguém entregar a vida para Jesus, mas o Espírito Santo está falando no meu coração: a minha igreja precisa voltar para mim. A minha igreja precisa voltar para mim. Tem hora que é nós que temos que se converter, gente. Eu estou falando aqui com temor no meu coração, porque eu não vou voltar para minha casa sem entregar a mensagem que o Espírito de Deus coloca agora ao meu coração. Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus aqui agora. Nós precisamos reagir urgentemente. A igreja do Senhor foi chamada para fazer a diferença em uma sociedade corrompida pelo mal. E eu estou lançando um desafio para a igreja do Senhor aqui hoje. Eu estou lançando um desafio para a igreja do Senhor aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós vamos voltar para Deus, colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. E eu posso suportar todas as coisas no Senhor que me fortalece. Oh, aleluia! Levante a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Levante a mão para o céu agora. Enquanto o irmão Zé vai ministrar um pedacinho de uma canção, você vai fechar os teus olhos e vai adorar a Deus.
Já o irmão Oséias continua. Eu quero fazer uma pergunta, se tem alguém para voltar para Jesus aqui esta noite. Há pelo menos uma alma para Jesus aqui esta noite? Aonde está uma pessoa que não está preparada para a volta de Jesus? Do jeito que você está, se Jesus voltar, você vai ficar. E eu não quero que você fique. O Espírito de Deus está te dando uma oportunidade hoje. Alguém que parou na fé, por algum motivo você deixou de servir a Deus. Hoje o Espírito Santo está te vendo aqui no meio dessa multidão. Não endureça o teu coração. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Porque eu não sei amanhã, irmão. O amanhã não pertence a nós. Hoje você está aqui respirando, daqui a pouco nós não sabemos. E salvação só enquanto está respirando, viu, irmão? Salvação só enquanto está vivo. Não existe o purgatório não, tá, meu querido irmão? Salvação é agora. Está vindo uma alma para Jesus aqui? Oh, aleluia, tem uma alma preciosa. Ah, eu sei, o Espírito Santo está aqui convencendo ele. Quem sabe há uma segunda pessoa para Jesus aqui esta noite? Como Deus é maravilhoso, Ele ama o pecador. Deus aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele quer salvar o pecador, Ele quer tirar do mundo das trevas e trazer para a luz. Aonde está alguém mais para entregar a sua vida para o Senhor? Deus está falando com a sua igreja. Cante mais um pedacinho, Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus. Enquanto isso, faz um convite aí para alguém que você sabe que está parado e precisa voltar ainda hoje. Já já nós vamos orar por ele. Segunda alma, é a segunda pessoa para Jesus. Há duas vidas preciosas para Jesus aqui esta noite. Oh, aleluia, adore ao Senhor por alguns segundos, porque os anjos de Deus estão festejando diante de Deus. Oh, e esta noite nós também estamos festejando, porque almas preciosas se rendem aos pés de Cristo. Quem sabe há uma terceira alma para Jesus aqui esta noite. Pastor Paulo, alguém vai ficar ao lado daquela irmã? Pastor Paulo, venha fazer essa oração por estas vidas. E o senhor vai ministrar a bênção apostólica também. Se houver mais alguém, tome a decisão hoje para Jesus, irmão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Os dias estão difíceis, e vou dizer uma coisa, mais difíceis ficarão ainda, viu, irmão? Porque a salvação nossa é para o céu, é só em Deus, viu? Não coloca a tua confiança em homem, porque você vai se frustrar. Coloca a tua confiança em Deus, somente Deus para nos salvar. Oh, aleluia, levante a mão e diga: Deus, eu e a minha casa vamos estar à sua disposição.